que eventualmente possam fazer, nomeadamente questões mais técnicas relacionadas com as questões que lá estão perguntadas de índole mais técnica. Na medida do possível, se eu não saber responder, nós vamos depois colocar essas questões às nossas colegas de Nova Iorque que estão responsáveis pela COP. Pronto, como sabem, esta COP começa este ano. O ano passado nós tivemos uma missão, uma edição piloto para umas 4 ou 5 organizações que que fizeram esse programa piloto, nomeadamente a Vieira de Almeida, e portanto, se forem à consola pública da Vieira de Almeida, conseguem aceder àquilo que foram as respostas dadas o ano passado e, portanto, podem também olhar para aí e ver um bocadinho aquilo que vai ser depois o final da COP. Pronto. Esta COP, no Global Compact, eu estou aqui a ver o Pedro, que está em representação da Fundação Oriente, que é um membro do Global Compact. Esta COP, ela aplica-se exclusivamente a empresas. As organizações non-business continuam a reportar sobre a Communication on Engagement, que basicamente pode ser submetida anualmente, mas aquilo que o Global Compact exige é que seja submetida de 2 em 2 anos. E o objetivo é manter o reporting tal como ele estava. Ou seja, uma organização non-business, essencialmente, no âmbito do Global Compact, não obstante depois poder ter um relatório de sustentabilidade mais denso, o objetivo é comunicar a forma como está a fazer o engagement com as suas partes interessadas ou com as organizações e a sociedade sobre a qual tem influência e de que forma é que está a transmitir estes princípios. Naturalmente que mais cedo ou mais tarde, eventualmente, isto vai passar tudo para um reporting mais quantitativo, nomeadamente como aquele que agora está a ser apresentado para as empresas. E, portanto, mesmo para as non-business ou para as organizações não empresariais, este questionário pode ser interessante no sentido em que, olhando para ele e respondendo a ele, conseguem ter pistas sobre aquilo que já fazem e aquilo que não fazem, mas que eventualmente é materialmente relevante para aquilo que é as atividades e para aquilo até que pode ser pedido pelas organizações. Não nos podemos esquecer que o Global Compact tem uma perspectiva mundial, mas não nos podemos esquecer que estamos numa periferia, enfim, pertencemos à geografia da União Europeia, onde, na verdade, estes temas já são lei. Temos a diretiva, temos a Sustainable Finance, temos a taxonomia europeia, tudo referenciais normativos que se estão a aplicar ou que se vão aplicar às organizações, já em 25, sobre o reporting 2024, e, portanto, há que ter atenção a estes aspectos, porque mesmo uma organização não empresarial pode ter que, naturalmente, começar a reportar sobre estes temas, na medida em que poderá ter que responder à sua cadeia de valor. Podem-lhe pedir isto em algum momento, e então há que ter também, se calhar, já alguns aspectos alinhados com aquilo que são os questionários da nova COP. Pronto. Posto isto, eu vou socorrer-me aqui da minha apresentação, só para não ficar aqui sempre com a minha cara em exclusivo no ecrã. Vamos ver se eu consigo partilhar. Conseguem ver? Conseguem ver? Ok, pronto. Então, esta sessão, não obstante ser uma sessão, já a quarta sessão que nós fazemos sobre isto, a verdade é que nós já estamos no período de report. E há empresas que ainda não ouviram nada sobre isto, diria eu,
E há outras empresas que já assistiram às anteriores sessões, mas possivelmente ainda não tinham acedido aos documentos e à própria ferramenta de reporting. Então eu vou passar aqui um bocadinho os aspectos essenciais, que me parecem essenciais, e depois fico inteiramente ao dispor para perguntas que possam existir em situações concretas das vossas organizações. Pronto, como sabem, a COP surge na medida em que é necessário medir e apresentar resultados daquilo que é a atividade do Global Compact. Nós temos problemas e desafios importantes, nomeadamente naquilo que foi o último relatório sobre a execução dos ODS, que foi publicado no início deste ano, e que nós tivemos a oportunidade até de o apresentar na Aliança ODS Portugal, e vimos lá que há de facto indicadores bastante com uma performance bastante baixa. E muitas vezes não quer dizer que não se esteja a fazer nada. O que quer dizer muitas vezes é que nós não estamos a reportar todos sobre as mesmas metodologias e sobre as mesmas métricas, o que consubstancia aqui uma incapacidade das organizações, enfim, que têm estas responsabilidades, de depois perceber o que é que realmente está a ser feito e o que é que não está a ser feito. Nesse sentido, o Global Compact decidiu, então, além de pedir que a organização submeta o seu relatório de sustentabilidade, que era o que acontecia anteriormente e que agora é facultativo, mas encorajado, definiu um conjunto de questões em cinco áreas: os direitos humanos, as práticas laborais, o ambiente, a anticorrupção e a governação. E depois criou um documento que pode ser muito útil para quem faz relatórios de sustentabilidade alinhados com o Global Compact, mas também alinhados com o GRI e, no futuro, alinhados com a diretiva da União Europeia, porque aquilo cruza uma série de... Ou seja, estar a responder àquela pergunta, aquele documento faz um bocadinho a transposição de dizer que, olhem, ao responderem a esta pergunta, também estão a responder à pergunta XPTO do GRI e etc, etc. Pronto. E nesse sentido, este relatório que foi criado está um pouco alinhado com aquilo que já existe e, anualmente, o que está definido é que em outubro de cada ano essa metodologia de reporting é revista, tendo em conta novos referenciais ou novas políticas que possam existir. O que isto significa é que nós, em outubro deste ano, vamos possivelmente ter já um alinhamento com a diretiva, e isso vai estar extremamente claro naquilo que é depois a resposta às perguntas e a correspondente ligação aos cadernos ou aos estándares da diretiva da União Europeia. Eu vou passar aqui em revista e aquilo que propunha para hoje era passar um bocadinho aqui a proposta de valor da COP, a nova política, as diversas secções, o cronograma que nós temos, depois perceber como é que isto se cruza com os outros relatórios e depois algumas perguntas que já estão aqui identificadas e outras que podem ser colocadas por vós. Na sequência disto que eu disse, a COP serve um bocadinho para isto, serve para dar valor às organizações do Global Compact. Basicamente, nós até aqui estávamos a reunir informação que depois, pela forma como ela estava a ser facultada, ela não tinha, mesmo com mecanismos de inteligência artificial, ela não era possível medir e extrair de cada um dos reportings os aspectos importantes que depois pudessem ser comparáveis, porque na verdade cada organização tinha mais ou menos o seu modelo e na verdade havia organizações mesmo que nem sequer tinham um alinhamento com nenhum standard internacional. Falo sobretudo em empresas mais de reduzida dimensão ou empresas em que eventualmente o GRI ainda não é utilizado ou outros referenciais não são utilizados. E, portanto, esta COP o que pretende construir é construir credibilidade e fazer aqui
um acréscimo do valor da marca, da organização, porque naturalmente se alguém pergunta o que é que vocês fazem, vocês têm sempre isto que vai ser um link que vai mostrar à vossa parte interessada o que é que vocês fazem e a sistematização daquilo que reportaram no ano anterior, que não é tudo, mas já é uma parte substancial daquilo que se considera mais relevante. Depois, temos aqui também uma forma de, através desta COP, fazer aqui uma medição e demonstrar o nosso desempenho perante enfim, as nossas partes interessadas, a nossa cadeia de valor, todos aqueles que vêm no nosso relatório de sustentabilidade um catálogo de informação sobre aquilo que nós fazemos, a nossa organização faz em matéria de sustentabilidade. Depois, com o conjunto de perguntas que é substancial, é possível também identificar gaps. Continua. É só para tentarmos fazer aqui uma coisa. Gaps gaps onde a organização pode ainda não estar a trabalhar e pela ausência de resposta ou pela resposta como ainda não estamos a aplicar, mas pretendemos aplicar dentro de um horizonte temporal de 1, 2 anos, ou o que for. Bom, isso permite depois também robustecer a nossa estratégia de sustentabilidade, porque cria naturalmente um roadmap e um plano de atividades para o futuro baseado naquilo que nós temos que fazer sobre aquilo que é a materialidade do relatório. E depois, o que também esta ferramenta permite é que, ao nível do Global Compact, possam existir aqui estudos realizados com base naquilo que é o reporting das organizações. Ou seja, depois de fechar o prazo, que vai ser em junho, o Global Compact pode vir a fazer, e é o que está previsto, é fazer alguns estudos sobre determinadas temáticas para perceber, dentro do universo Global Compact, como é que estamos em alguns indicadores, nomeadamente aqueles indicadores onde a Agenda 2030, por exemplo, tem um desempenho mais lento ou menos exuberante. Pronto. Isto, enfim, é redundante, no fundo, também àquilo que eu já disse. Isto aumenta a credibilidade, a responsabilização e o compromisso com os 10 princípios, porque aqui os 10 princípios estão dentro daquilo que é cada um dos temas de reporting e, portanto, quando se diz assim, há muitas organizações que, quando entram no Global Compact, nos perguntam por onde é que nós começamos. Pronto. E este relatório, na verdade, este questionário, pode dar resposta a isso. Claro que, e deixo também aqui uma nota, para todas as organizações do Global Compact, elas podem gratuitamente e em jeito de self-assessment, utilizar a ferramenta do Action Manager, que existe no site do Global Compact e que é uma parceria com a Bilev e que permite também já fazer aqui um auto-assessment, um self-assessment para as organizações e que lhes permite ter uma pontuação dentro de cada critério, o que depois pode também ajudar a fazer essa triagem daquilo que já está a ser feito e aquilo com que a organização se deve preocupar no futuro para cumprir ou para aumentar o seu scoring dentro daquele indicador. Esta informação é importante porque ela é uma ferramenta que não é divulgável, ou seja, ela não fica pública e permite ter quase permite ser um dashboard interno da organização que lhe permite ir aqui avaliando o seu estado de desempenho nos diferentes enfim, nos diferentes princípios, mas também nos ODS, porque a ferramenta, para quem já a utilizou, e nós utilizamos-la muito nas empresas que estão no SDG Ambition, ela, dependendo da periferia, da atividade e daquilo que a organização faz, ela própria sugere questionários de ODS prioritários, não obstante depois a organização poder preencher os ODS todos e ver aqui como é que está em todos os ODS. Depois,
esta COP serve também um propósito importante. É sabido que as PMEs, se calhar, são a franja do nosso tecido empresarial que acaba por ter menos recursos, quer seja internos, quer seja também, enfim, até às vezes apoio externo, porque como o tema não é, se calhar, uma prioridade na organização, uma vez que a organização, uma PME, ainda está com outras preocupações mais, diria eu, mais básicas, daquilo que é a organização e a gestão de uma organização, mas estas PMEs estão na cadeia de valor das grandes organizações que reportam sobre estes temas. Como sabem também, eu penso que isto já é mais ou menos, enfim, já é menos público para todos aqueles que estão neste movimento, a nova diretiva vai também, a nova diretiva da União Europeia, vai também ter enfim, um aspecto importante, que é repercutir a cadeia de valor das organizações. Ou seja, este é claramente um aspecto importante da COP, porque permite às PMEs, às nossas PMEs, começarem a preparar-se para dar determinadas respostas àquilo que são as suas cadeias de valor. E, portanto, tendo este questionário da COP, que naturalmente não é tão exigente como a diretiva, apesar da diretiva ainda não ter os cadernos completamente fechados, ou o GRI, que é bem mais exigente, mas a verdade é que já tem aqui um conjunto de elementos que, sobre quais, enfim, que eu diria que são prioritários, ou foram selecionados como prioritários, para dar resposta às organizações que lhes peçam este tipo de informação. E, portanto, esta COP é, sobretudo, também importante para estas PMEs que, não tendo nada agora, ou tendo submetido até aqui o relatório de sustentabilidade como um Express COP, basicamente é assinar o compromisso e dizer eu cumpro os 10 princípios e os ODS e tal e coisa, e submetem, agora não. Elas agora, se calhar, vão ter que olhar para isto e ver aqui algumas questões que devem ter em atenção ao responder. Pronto. Isto, além de operacionalizar os 10 princípios, define também, ou ajuda a definir uma estratégia de dados de sustentabilidade para as próprias organizações, acaba por construir também confiança, ou seja, se eu estou a trabalhar para uma cadeia de valor e, enfim, e aquela organização que está na minha cadeia de valor sabe que eu já utilizo esta terminologia, enfim, ela sabe que eu, de um modo ou outra forma, melhor ou pior, já tenho dados ou estou atento a estes dados que possivelmente mais cedo ou mais tarde me vão pedir. Pronto. Ao nível da formação, o questionário também contém aqui alguns aspectos em cada um dos temas, dando aqui ênfase à necessidade de formação e quem é que tem formação e como é que a formação é dada e qual é a periodicidade. Portanto, há aqui um conjunto também de coisas que depois pode ajudar até conjuntamente com o Departamento de Recursos Humanos ou com a pessoa que está responsável pelo plano de formação, incluir no plano de formação anual da organização aqui algumas questões mais relacionadas com estes aspectos da sustentabilidade que estão aqui evidenciados. Pronto. Naturalmente, e penso que isto é aliás, nós até temos colocado isto na nossa proposta de valor quando chegam a nós novas organizações que pretendem aderir ao Global Compact, a verdade é que um dos aspectos que me parece importante na proposta de valor é, de facto, a organização sair quase do anonimato para ter um perfil no site do Global Compact Mundial, onde tem, efetivamente, lá informação relevante para as suas partes interessadas sobre aquilo que é o seu desempenho em sustentabilidade. E isso eu diria eu, que é o nosso aspecto também muito diferenciador, porque não há muitas organizações onde, de facto, de uma forma tão simples, se consegue ter este conjunto de informação que ainda por cima fica disponível e livre para todos os que quiserem consultar. Pronto. Os objetivos da COP, eu agora não vou perder aqui muito tempo com isto, porque já os fui falando ao longo destes slides anteriores. Para submeter a nova COP, a COP até aqui
tinha um conjunto de, enfim, na vossa consola iriam lá e submetiam um documento com algumas ações por princípios ou por ODS, ou por princípios e ODS, basicamente utilizavam muitas vezes no preâmbulo desse relatório, a que chamavam COP, ou Relatório de Sustentabilidade, uma palavra, um statement do CEO dando indicação de que, enfim, o CEO continuava comprometido, a organização continuava comprometida com a iniciativa, com os seus princípios e que estava a levar um conjunto de atividades que depois eram visíveis bem no relatório para apoiar o UN Global Compact. E depois, enfim, apresentavam as ações que tinham sido realizadas e a associação a estes princípios. Neste momento, isso já não vai ser assim, ou seja, vai existir uma declaração do CEO. Eu depois vou entrar aqui numa consola para vocês verem, qual é a configuração e o aspecto e aquilo que tem que fazer. E depois tem o questionário, portanto, são duas peças distintas. Tem que haver, efetivamente, uma declaração do CEO a expressar esse apoio contínuo e depois tem que ser realizado um questionário sobre o desempenho da empresa e as ações realizadas que estão focadas nos 10 princípios e nos ODS. Como eu disse, ou seja, é opcional ou não o relatório de sustentabilidade ser feito o seu upload, nós recomendamos que o façam. Portanto, isto aqui é um bocadinho também redundante com o salário anterior. Aspectos a ter em conta antes de começar a preencher a COP. Pronto. Isto é um slide mais conceptual do que propriamente prático, porque se calhar a esta altura, e pensando que a maior parte das organizações já tem mais ou menos o seu relatório de sustentabilidade estruturado, as que fazem relatório de sustentabilidade, já tem nesse mesmo documento estes aspectos todos. Mas o que é preciso, enfim, o que é preciso reunir? Os compromissos que a organização tem, em que se compromete com medidas de sustentabilidade, e os compromissos podem ser compromissos mais focados naquilo que é legislação ou mais focados naquilo que são plataformas de ação. A propósito disto, também gostava aqui de relembrar que, e para quem ainda não recebeu, porque nós esta semana também, enfim, estamos a ter aqui um problema de e-mail, com a quantidade de e-mails que estão a sair por causa da ESG Week, e então dizer aqui que nestes compromissos públicos, por exemplo, está aqui, pode estar aqui o compromisso público da assinatura da Carta da Plataforma Portuguesa para a Integridade, que eu penso que já todos receberam, se não receberam, estão a receber, para renovarem quem já estava na Plataforma Portuguesa para a Integridade e para assinarem o compromisso quem achar por bem, para aderir então a essa mesma plataforma. Portanto, isto são tudo compromissos que depois podem ser vertidos no vosso relatório de sustentabilidade. Depois, políticas existentes, ao nível das 4 áreas. Naturalmente que isto já faz parte da estratégia de sustentabilidade e quem já tem targets definidos, já tem, enfim, a concorrência que as metas são definidas e revistas, enfim, já está tudo já reduzido a escrito em organizações que já têm estes aspectos sistematizados. Quem não tem, à medida que vai respondendo aqui às questões, vai chegando a estas conclusões de que vai ter que ter, ou seja, vai ter que definir aqui um conjunto, enfim, uma timeline, os aspectos que não têm, em que horizonte temporal é que acham que podem vir a ter para fazer cumprir esse mesmo objetivo. Depois, também no questionário, e todos eles vão ter esta questão, que é a avaliação de riscos, ou seja, o processo de identificação de riscos, como é que nós podemos mitigar. E aqui, por exemplo, entra a tal formação dos trabalhadores e uma série de outras questões que podem depois ser vertidas aqui nas perguntas que vão aparecer em cada uma das secções. A formação, os processos, ou seja, a abrangência, a cadência, e depois
uma coisa muito importante também na COP é que ela, ao longo dos vários questionários, vai perguntando se para estes temas existe alguém que está responsável pelo tema ou se, na verdade, não existe, ou se não é alguém, mas é um departamento, e, portanto, também a organização pode ir respondendo a isto. Isto aqui enfim, um sumário daquilo que, efetivamente, importa ter mais ou menos presente para depois responder à COP. Como é que se deve preencher? Pronto, depois nós, quando no final, eu vou mostrar isto mesmo como é que se faz. Mas pronto, basicamente, há a declaração de CEO, a declaração de CEO é isto. Basicamente, na plataforma já está tudo mais ou menos pré-preenchido, tem que só identificar o nome do CEO e o título, ou seja, o que é que ele é dentro da organização. E depois, se não é o CEO a assinar, o que se calhar vai acontecer na maioria das vezes, devem selecionar aqui o botão em baixo, onde dizem aqui que a pessoa que está a preencher o formulário tem permissão e que devem colocar aqui o nome da pessoa. Isto aqui é informação que não vai aparecer publicamente no relatório. Ou seja, no relatório que vai aparecer é o nome do CEO e o título. Pronto, o questionário. Pronto, na verdade, olhando, eu não sei se já alguém viu os drafts da diretiva, dos standards associados à diretiva, e pronto, estas 52 a 74 perguntas é uma gota d'água naquilo que é a diretiva, ou que vai ser a diretiva. Mas, ainda assim, enfim, é denso, é extenso, este questionário da COP. Mas, efetivamente, tem muitas perguntas que acabam por ser mais de opinião ou mais qualitativas do que propriamente quantitativas, em que se tem mesmo que fazer a demonstrar cálculos e apresentar valores em concreto. Portanto, eu acho que isto assusta um bocado quando se pensa que são 52 a 74 perguntas, isto porque algumas desdobram-se, dependendo da resposta inicial, mas a verdade é que depois, quando começarem a preencher, vão verificar que é mais simples do que aquilo que parece. A verdade também é que podem ir preenchendo, podem ir guardando, podem ir saindo, podem voltar, enfim. Podem chamar os vossos colegas para ajudar em áreas mais técnicas e, portanto, a COP acaba por ter esta facilidade também de ser de ir sendo construída à medida que a estão a preparar. Todas as perguntas são obrigatórias, têm que ser respondidas antes da submissão, havendo algumas perguntas que têm o não aplicável, ou têm, enfim, ou não temos informação sobre esta temática, ou, enfim, há uma série de aspectos que podem ser tidos em conta para responder a algumas perguntas, diria não a respondendo. Pronto. Ainda mais neste primeiro questionário, que é o primeiro, e que se calhar, enfim, as organizações, algumas ainda não estão preparadas para ter, se calhar, esta informação tão sistematizada, e que para o ano, se calhar, já a terão com base naquilo que é o exigido este ano. Pronto. A COP não tem pontuação, pelo menos nesta edição deste ano não há pontuação. Antes, como sabem, existiam 3 graus de pontuação para a COP. Ela era a básica, era a active e era a avançada. E isso dependia um bocadinho da forma como, dos elementos que eram disponibilizados. A grande maioria das organizações optava pela básica, mais PMEs ou mais microempresas, e pela active. Organizações mais robustas, em que submetem o seu relatório de sustentabilidade à avaliação de terceiros, como, enfim, entidades consultoras ou o que for, acabavam por incluir e ser essas que tinham o estado avançado. Neste momento, todas as COPs que são inseridas têm o mesmo nível, portanto,
portanto, é uma COP, não tem qualquer tipo de scoring associado. O que não quer dizer que não aconteça no futuro. Pronto, isto ainda é um assunto que está a ser tratado, que está a ser estudado. Eu acho que, na verdade, o que Nova Iorque está a tentar fazer é perceber a dimensão dos dados que é introduzido e a relevância dos dados que é introduzido para depois tentar perceber e fazer aqui algumas, enfim, alguns estudos e algumas estatísticas para perceber de que forma é que depois podem apresentar aqui níveis diferentes de diferenciação de COPs submetidas, e isso naturalmente será um aspecto importante para a organização, porque acaba por ter depois um selo bem mais interessante. Pronto, o questionário em vigor está aqui, neste link aqui em baixo. Não vos vou matar muito com isto, depois à frente já lá iremos. O questionário prevê opções de resposta de acordo com as diferentes realidades ou maturidade, havendo perguntas, como eu disse, para se responderem como não aplicável, e que pode estar relacionado com o facto de não se ter informação ou com o facto de não ser um assunto materialmente relevante e tratado no âmbito daquilo que é as prioridades da organização. Ou não, ou seja, quando os processos ainda não se encontram preparados para mensurar os resultados, tem aqui estas perguntas relevantes que estão aqui, isto são as terminologias para as perguntas. Uma nota também importante para quem ainda não teve a oportunidade de ver o questionário: o L sempre que há um L, é uma pergunta relacionada com o labor, ou seja, com o trabalho. O E com o ambiente, environment, e o AC com anti-corruption, e aqui acho que não está o G, mas pronto, o G, governance. O RH é human rights, que também há de estar, não está aqui, mas já está para a frente. Portanto, sempre que vem uma pergunta L1, já sabem, ou L qualquer coisa, já sabem que é do questionário de trabalho. E assim sucessivamente. Como também já referi no início, o rever o não aplicável e o desconhecido é uma ótima oportunidade para identificar oportunidades de melhoria para a organização e, no fundo, começar a estruturar aquilo que é o plano de atividades para o próximo ano sobre esta matéria e incluir isto na estratégia de sustentabilidade. O questionário está sempre organizado em 5 secções: Governance, Human Rights, Labor, Environment e Anti-Corruption. E, basicamente, o governance é mais genérico, e depois temos aqui alguns tópicos que são trabalhados em cada um destes temas. Pronto. O ambiente tem aqui uma série de áreas temáticas: alterações climáticas, energia, água, oceanos, florestas, biodiversidade, poluição e resíduos. E, enfim, anti-corruption, depois eu também posso mostrar mais à frente o que é que tem. Enfim, os Human Rights and Labor estão aqui, enfim, tem aqui algumas, eles cruzam-se, ou seja, o Human Rights não tem propriamente indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho cruzam-se um bocadinho com o Labor, e é no Labor que depois isso aparece mais evidente. Em cada secção há estas questões, ou seja, quando há bocado naquele slide eu vos disse aquilo que era importante reunir antes de começar a preencher a COP, é para dar resposta a isto, ou seja, o comprometer, que é os compromissos que existem, o prevenir, que é o que é que nós fazemos para, indicadores de desempenho, quando os indicadores de desempenho são pedidos, por exemplo, quando no ambiente é pedido, se nós fazemos cálculo das nossas emissões, ele vai aparecer depois no indicador performance ou desempenho, onde, na verdade, é preciso efetivamente incluir lá qual é o CO2 equivalente que enfim, que está apurado. E pronto, é isso. E depois tem o último sempre, que é uma pergunta, todos eles no final têm assim uma pergunta mais global, que permite à organização dizer tudo aquilo que ainda não disse, e acho que é relevante e que não está para trás. E também dar aqui, quando existiram, por exemplo, ao longo do processo,
algumas não conformidades ou algumas, por exemplo, na anticorrupção, se existiu algum aspecto que foi assinalado durante o ano. Depois aqui pode também haver espaço para responder e dizer o que é que foi feito para remediar essa mesma situação. Pronto. Isto aqui é o resumo geral daquilo que o questionário tem. O governance é transversal a todos, àqueles 4 domínios: compromisso, prevenção, FAN. E Human Rights é o único que na performance não tem aqui perguntas quantitativas. Todos os outros têm em todos estes aspectos indicadores de desempenho. Pronto. Isto é um exemplo. Eu não vou perder também muito tempo com isto, porque à frente depois está mais evidente isto. As perguntas, elas, portanto, mais de metade é de matriz de progressão, ou seja, é a resposta mais adequada. Portanto, há de haver sempre uma forma onde vocês olhem para a questão e entendam que podem responder de forma segura. Sendo certo que, e isto é uma coisa, é um aspecto, uma nota que nós damos sempre, e quem fez o SDG Ambition, ou está a fazer o SDG Ambition, sabe que nós agimos um pouco assim. Ou seja, sempre que uma organização, por exemplo, num compromisso, o compromisso não está reduzido a escrito e não foi aprovado pela gestão de topo, então é melhor dizer que não se tem, não é? Ou dizer que não se tem e depois, no final da questão, dizer, como uma nota adicional, que existe essa preocupação, mas na verdade ela ainda não está reduzida a escrito e ainda não está avaliada pela gestão de topo. Para ficar claro e evidente aquilo que é a vossa transparência perante cada uma das temáticas. Depois, existem também perguntas que são de escolha múltipla. Muitas vezes é a seleção de várias, todas aquelas que se aplicam. Outra vez, em outros casos, a organização tem que selecionar a resposta mais adequada, tendo em conta as respostas disponíveis. Isto é um exemplo. Todas elas têm sempre a associação àquilo a que também respondem. E, por exemplo, aqui nesta, relacionado, está, enfim, é uma pergunta, é a primeira pergunta do caderno de governance e ele está diretamente ligado ao 2.12, 2.14, 2.22, já de 2021, dos cadernos do GRI. E, portanto, ao responder a isto, e quem faz relatório de sustentabilidade, naquela parte final da tabela de correspondências, pode já também socorrer-se um bocadinho daquilo que é o caderno de equivalências que o Global Compact fez, que não está só aqui, depois está num documento à parte, e que permite também fazer aqui esta associação. Pronto. E depois tem aqui também sempre uma informação sobre aquilo que é o objetivo da resposta. Aqui é selecionar todas as que se aplicam. Pronto. Isto é basicamente aquilo que vai decorrendo e é assim que está organizado o questionário. No final, disponibilizar informação adicional é opcional, em alguns casos, neste, por exemplo, mas existem casos, talvez aqui, exatamente, em que, por exemplo, quando se responde, por exemplo, aqui neste indicador, definiu targets anuais, objetivos, mede o progresso ao longo do tempo, tal, interno e externamente. Pronto. Quando responde aqui, podem haver aqui respostas adicionais. Da mesma forma que, ou seja, abre o 4.1. Portanto, este é o 4, há de haver depois um 4.1 que aprofunda esta questão. Por exemplo, se no Climate Action isto aqui é validado como define targets, ou define metas e objetivos, e etc, etc, possivelmente aquilo que a seguir vai, isto eu gosto de falar de cor, mas acho que é essa a pergunta, porque, enfim, são imensas, mas acho que vai aparecer a tal pergunta de, então, quais são as suas emissões? Pronto.
Ou que tipo de emissões é que mede? Só de Scope 1, Scope 2 ou também mede Scope 3? E se mede Scope 3, em que áreas é que está a reportar o Scope 3? Se calhar não são em todas, não é? Então, quais são? E depois já abre novamente uma lista de atividades ou de áreas para o qual aquele valor do Scope 3 é apresentado. Pronto. Quando há também nas perguntas Other e depois, enfim, nenhuma destas se aplica, a pessoa escolhe colocar Other. Então aqui isto vai abrir o tal, a tal caixa em baixo já deixa de ser opcional para ser uma pergunta obrigatória. Porque é que coloca o outro? Ou seja, que explicação é que dá para nenhuma daquelas se aplicar e aplicar-se agora uma nova? Pronto, aqui eu até me atrevi a dizer. Portanto, a primeira pergunta é não fazermos monitorização, fazemos aqui uma revisão ad hoc, definimos targets, mas apenas internamente, aqui internamente, externamente, e pronto, e aqui eventualmente pode haver aqui, que se calhar é o que faz sentido até para algumas organizações, é dizer, olhem, nós na verdade não queremos pôr que não monitorizamos, mas dizer aqui, por exemplo, que tencionamos começar a implementar uma metodologia que em algumas destas áreas, porque, enfim, temos o clima, mas também temos a água, os oceanos, enfim, uma série de coisas. Algumas se aplicam, outras não se aplicam. Quando não se aplicam, clicam aqui no Other e depois explicam-se, olha, não é aplicável à nossa atividade. Mas quando é aplicável, podem até aqui definir que, olha, tencionamos fazê-lo num espaço de tempo, enfim, pode ser 1 ano, 2 anos. Eles nestes relatórios normalmente têm apresentado 2 anos como o prazo expectável para as organizações poderem responder, enfim, depois ao critério. Mas pronto, basicamente é isto. Pronto, depois já há perguntas obrigatórias mesmo. Este, por exemplo, é. Enfim, aqui está mais relacionado também com se o relatório ou se os dados são vistos por terceira ou se existe uma verificação externa, que era a tal coisa que vos falava anteriormente, que há relatórios, enfim, das grandes organizações que normalmente são também certificados por consultoras reconhecidas que acabam por fazer uma certificação àquilo que é apresentado e, portanto, isto não é obrigatório, mas é incentivado. E, aliás, a diretiva da União Europeia já vai obrigar a isso mesmo. Se tudo correr mal e a organização não submeter o seu relatório até 30 de junho, ela passa ao estado não communicating. Pronto. Ao passar ao estado não communicating, ela tem até 31 de dezembro para reverter esse estado. Ou seja, possivelmente, se não submeter até 30 de junho, o que vai acontecer é que já não vai aparecer, os dados dessa organização já não vão ser incluídos nos dados agregados que vão, enfim, que vão ser utilizados para fazer determinados estudos no âmbito daquilo que é submetido, mas é considerado. Pronto, se passar o 31 de dezembro e a organização, de facto, não submeter a sua COP, independentemente de a organização cumprir o seu compromisso financeiro, ela é excluída do Global Compact. O delisting é a exclusão. Pronto. E ela vai ficar no nome dos participantes excluídos do delisted. Isto é uma coisa que não é nova. Portanto, aplicava-se antes, até aqui, às organizações que não submetiam a COP no primeiro ano nem no segundo, e elas tinham um prazo de 1 ano em que ficavam não communicating. Ao fim desse ano, se continuassem a não submeter a COP, elas eram excluídas. E, a partir do ano passado, também passou a ser, passaram as organizações a serem excluídas se, além de não apresentarem a COP, não, ou melhor, ainda que apresentem a COP, se não tiverem a sua contribuição anual em dia
ou com Portugal ou com Nova Iorque, dependendo daqui, como sabem, enfim, há esta divisão baseada naquilo que é a faturação das organizações. As organizações também seriam excluídas, portanto, e o processo, a primeira vez que isso aconteceu foi ano passado, e este ano também está a acontecer, e já foram também, algumas organizações já saíram. Elas depois ficam nessa lista de listed. Claro que isto é tudo reversível, mas aquilo que também é a nova política da COP é que quem for excluído do Global Compact, para voltar, antes de tudo, tem que submeter uma COP previamente à sua readmissão. Ou seja, tem sempre que ter a submissão da COP, deste questionário, e depois sim pedir para ser readmitida e, enfim, e justificar porque é que quer ser readmitida. Quem não quiser escrever, neste momento a COP está só na língua inglesa. Eu penso que existe um prazo, que eu agora não tenho de cor, mas penso que agora, a partir de 27 ou 28 de abril, vai estar também disponível em francês, chinês, espanhol, árabe e russo. Não em português. Não ainda este ano. Mas possivelmente para o ano já estará, uma vez até, enfim, o Brasil é uma rede com bastante influência e temos trabalhado, enfim, ultimamente em conjunto, até na tradução de alguns cursos ou da tradução de algumas brochuras, para não ser aquela tradução do português do Brasil, mas também não ser aquela tradução do português de Portugal. Porque, na verdade, o português do Brasil, nós entendemos-lo, mas nem sempre corresponde àquilo que são as terminologias que nós utilizamos. O português de Portugal no Brasil não se percebe muito bem, de acordo com aquilo que é, enfim, aquilo que nos vai sendo, que nos chega da parte dos nossos colegas brasileiros. E, portanto, estamos aqui a tentar, possivelmente para o ano já vai existir, vamos ver. Pronto, este ano, para quem em Portugal tem que responder e que não seja uma empresa que possivelmente está ligada à Espanha e que eventualmente até através de lá preenchem esta COP, podem já preencher em inglês. Pronto. Dar aqui também uma nota, que nós tivemos aqui alguns casos reportados de empresas nossas que num dos primeiros dias da COP tentaram submetê-la e ao abri-la ela submeteu automaticamente. Pronto. Isso foi um erro que existiu a nível da plataforma mundial. Nós comunicámos isso a Nova Iorque e, enfim, eles agradeceram e disseram que, na verdade, isso foi um problema global, que não aconteceu só aqui em Portugal, mas aconteceu um bocadinho por todo lado e, portanto, essas mesmas organizações irão depois receber uma mensagem ou, enfim, alguma coisa a dar nota de que já podem submeter e preencher a COP. O texto e o questionário, pronto, idealmente, isto, pronto, já vem de trás esta pergunta que muitas vezes é feita, que é: uma relatório de sustentabilidade tem que ser em inglês ou pode ser em português? Pronto, isto é que não há uma resposta correta, não é? Cada organização é que utiliza a linguagem que melhor se adequa e serve as suas partes interessadas, sendo certo que um relatório de sustentabilidade não é para nós, não é? Uma organização faz o seu relatório de sustentabilidade naturalmente como um retrato daquilo que fez, mas a verdade é que o relatório de sustentabilidade é escrito e tem informação que é relevante para os nossos investidores, para as nossas partes interessadas, para as nossas empresas da cadeia de valor, para órgãos governamentais. E, portanto, o questionário, o que se sugere é que o idioma seja o utilizado de questionário, ou seja, se estão a preencher um questionário em inglês, utilizem em inglês, mas as respostas podem ser introduzidas e aceitas em qualquer idioma. O que é que isto me leva a dizer? Que se uma organização é global e atua no mercado global e naturalmente tem, enfim, tem várias periferias onde tem atividade, onde tem interessados, tem investidores e etc., eu acho que deve optar por preencher tudo em inglês.
Se uma empresa está no mercado nacional e é sobretudo com o mercado nacional que se importa, eu acho que não há mal nenhum, pelo menos nesta primeira edição, preencher em português. Pronto. Isso é uma decisão de cada organização, tendo em conta aquilo que é o impacto disto, certo? Ou seja, porque naturalmente os indicadores quantitativos, esses estarão lá, porque são números e, portanto, é uma linguagem universal e, portanto, será sempre entendida dessa forma. Os anexos é aquilo que também já vos disse, ou seja, quem quiser submeter o relatório de sustentabilidade deve o submeter, ou alguns compromissos, porque há lá perguntas que também dão para fazer upload de compromissos. Quem não quiser, não tem que o fazer, não é obrigatório. Eu acho que quem tiver o anexo, quem tiver o relatório de sustentabilidade, acho que deve submeter. O relatório de sustentabilidade, além de ter aquilo que já está vertido no questionário, tem aquilo que é a impressão digital da organização. E quando nós estamos a falar de investidores que podem estar interessados na nossa organização, muitas vezes o relatório de sustentabilidade tem informação mais bem arrumada, mais bem estruturada, com uma imagética mais adequada. Portanto, enfim, os olhos também são uma boa forma de, enfim, dar pontuação a um determinado relatório. E, eventualmente, um relatório de sustentabilidade terá sempre mais informação do que aquela que está lá. E, sendo certo que existem empresas que reportam sobre outros referenciais, acho que só é de valorizar a submissão do relatório de sustentabilidade como apêndice e como informação adicional àquilo que é submetido. Pronto. Eles ficarão disponíveis depois para download no perfil da empresa no website do Global Compact. E podem ver isso mesmo. E volto a dar o exemplo da Vieira de Almeida, que na verdade foi uma das empresas que submeteu ano passado. E se forem ao perfil dela, podem fazer lá, podem descarregar o questionário deles. Pronto, as secções. A governação portanto, tem estas políticas, já fui falando delas um pouco atrás, políticas, prevenção, preocupações e mecanismos de reclamações, aprendizagem, remuneração de executivos, composição do board e garantia de dados. No aspecto dos recursos humanos, isto foi dividido entre governação e depois labor, ou seja, no labor está a percentagem de mulheres em cargos de primeira linha e aqui ficaram a remuneração dos executivos e a composição do board. Pronto, isto são mais ou menos as questões. Eu hoje optei por não vos maçar com aquelas perguntas todas que já vos aqui passei nas outras sessões. Mas pronto, eu também disponibilizamos essa informação em PDF, portanto, penso que tem isto. Portanto, a governação tem estas secções, estes temas, que vão ser aqueles temas que vão ser tidos em conta. Os direitos humanos, enfim, também começa com a questão de definir a materialidade, ou seja, que assunto é que é materialmente relevante, e a partir daí desenvolvem-se perguntas baseadas só naquilo que é a materialidade escolhida nos direitos humanos. Pronto, e depois tem aqui novamente uma série de questões de desenvolvimento de partes interessadas, de prevenção, de formação, avaliação de desempenho, e os indicadores de desempenho estão depois só na parte das práticas laborais. Pronto, as partes laborais, cá está, tem a percentagem de mulheres em cargos de liderança, o rácio de remuneração, frequência de acidentes, taxa de incidentes, enfim, tem aqui uma série de questões também de desempenho que, enfim, que estão neste questionário. O ambiente é denso, porque tem depois cadernos temáticos para a ação climática, para a energia, tecnologia, água, florestas, pronto, e tudo isto depois tem, mediante os setores específicos, há perguntas adequadas a cada um dos setores que depois são lá selecionados. Sempre que uma organização está como diversificada, ou seja, tem um setor diversificado e, portanto, não tem propriamente um setor específico, é importante depois selecionar outros setores neste questionário
que vão mais ao encontro daquilo que é a atividade efetiva da organização. Anticorrupção, portanto, tem indicadores sobretudo sobre os incidentes ocorridos no ano ou nos anos anteriores, mas refletidos no ano anterior. Pronto. E o ano anterior é o ano, pode ser o ano civil, ou o último ano fechado da organização. Porque sabemos que há organizações que nem todas elas têm no seu ciclo o ano civil. O objetivo aqui é tentar reportar sobre o último ciclo fechado. Cronograma. O cronograma é este. Nós estamos neste momento a fazer, estamos na fase de report, que vai até 30 de junho, e a partir de depois de agosto vão começar a ser os primeiros cadernos, ou os primeiros estudos baseados naquilo que são os aspectos reportados pelas organizações. E pronto, e depois voltaremos em outubro, vai haver novamente aquela tal revisão, que pode aqui afinar algumas perguntas, ou colocar aqui na ordem do dia, incluir perguntas que não estavam aqui previstas, que podem até estar relacionadas com a diretiva da União Europeia, não sei, até porque a diretiva da União Europeia tem mais o escopo é território europeu, e isto aqui é mais para, enfim, a nível global. Mas pronto, pode haver aqui eventualmente alguma informação adicional que venha a ser incluída. Pronto, eu no outro dia estávamos aqui a ver uma documentação e surgiu-nos este slide. E é engraçado ver que, de repente, o Global Compact passou de um framework para um standard. E ele está aqui neste segmento. Ou seja, está a par do GRI, está a par daqui de uma série de outros standards, e portanto é engraçado perceber que ele passou de um framework, ou seja, daqui, como a Agenda 2030 e etc., que era um bocadinho aquilo que era, para começar a ser encarado como standards. Isto não é uma publicação nossa, mas, enfim, e vale o que vale, enfim, é desta organização, mas só para perceberem que começa a haver aqui uma mudança a nível global da forma como vem o Global Compact, que deixa de ser apenas uma carta de intenções e um compromisso assinado para ter algo mais robusto naquilo que é, enfim, a materialização deste compromisso. A COP, enfim, não vou falar muito sobre isto, já falei também anteriormente. Portanto, a COP não pretende, o Global Compact não é um organismo de normalização setorial, ou seja, não tem aqui a componente de norma, mas tem uma componente de standard, ou seja, já começa a ser aqui, já está aqui um bocadinho atravessado entre uma coisa e outra. De qualquer forma, só se aplica mesmo ao Global Compact, não é? Portanto, isto é uma exigência do Global Compact, mas ninguém pede isto. Ele está alinhado com o conteúdo de outros referenciais, e quando foi pensado no GRI, no CDP, enfim, uma série de outras coisas. Crê-se, isto quando foi feito, este slide, isto ainda foi feito em outubro do ano passado, ainda não se conheciam os cadernos da diretiva. Pronto, eu agora que já conheço os cadernos da diretiva, tenho a certeza absoluta que isto é verdade. Ou seja, quem já reporta e tem que reportar sobre a diretiva, facilmente tem material para reportar sobre isto. Ponto. Porque isto aqui é bem mais simples do que o reporting sobre a diretiva. E, portanto, o que o Global Compact estava aqui a dizer em outubro é que isto não pede mais do que aquilo que outros mais exigentes pedem. E, portanto, nós estamos, no fundo, a criar aqui estamos a criar valor para as nossas organizações no âmbito daquilo que é o seu compromisso assumido perante o Global Compact. Pronto.
E é isto. Os materiais. Pronto, nós temos o questionário, que penso que já conhecem. Temos este guidebook, que eu já vou mostrar a seguir, e temos depois um questionário de questões frequentes que foi utilizado o ano passado pelo programa piloto. Pronto, e tem agora uma coisa gira, que eu não sei se já viram, que é uma folha Excel que tem aqui uma forma interessante que pode ser até utilizada para irem preenchendo ao longo do ano sobre estes temas que são pedidos na COP. Pronto. E onde é que isto está? Eu vou passar agora, eu acho que partilhei o ecrã todo e, portanto, eu acho que isto vai ser possível ver. Estão a ver? Estão a ver a página? Sim. Sim. Ok, pronto. Então, nesta página tem aqui todos os materiais que vão sendo publicados. E está aqui a spreadsheet, que é a tal spreadsheet que eu tenho aqui aberta e que vou passar. Também estão a ver, certo? Devem estar. Certo. Pronto. Que tem aqui, está em Excel e, portanto, imaginando que a pessoa que está a fazer, responsável pelo relatório de sustentabilidade ou pela COP, como eu estou farto de dizer, não tem que ser a pessoa que tem que preencher isto tudo, certo? Tem é que endereçar e dividir isto às diversas componentes da organização. Se a organização tem um comitê de sustentabilidade, então vamos lá dividir isto pelos vários colegas, por vários departamentos, para tentar encontrar aqui e responder às perguntas todas, porque a pessoa da sustentabilidade, naturalmente, é responsável por isto, mas, enfim, é também um mediador, não tem que saber tudo sobre tudo. Então, este mapa pode eventualmente ajudar já a incluir aqui informação, porque é editável e, portanto, olhem para isto, acho que isto é uma ferramenta importante que pode ser até o kick-off para uma reunião interna para poderem distribuir trabalho e depois ser mais fácil para quem está responsável pela introdução da COP em introduzi-la, já ter os elementos todos, enfim, todos reunidos neste documento. Depois, queria-vos mostrar também aqui outra coisa que é, onde é que ela está? Pronto, é o tal guidebook, e este guidebook é interessante para aqui, mas eu acho que este documento também vai ser interessante para organizações que nem sequer fazem parte do Global Compact, porque na verdade, estão a ver, eles têm aqui os diversos cadernos temáticos e depois têm aqui os commitments e têm aqui os diferentes referenciais aos quais responde. Por exemplo, este aqui, estão a ver, por exemplo, a primeira questão do board, do governance, além de estar relacionado com o GRI e com o 212, 214 e 222, 2021, responde ao princípio 1 e ao princípio 7 do Global Compact e a estes ODS. E, portanto, eu acho que isto é uma ferramenta importante, porque, enfim, como sabem, no relatório de sustentabilidade acabam por fazer depois aquele mapeamento final que cruza tudo, e ao cruzar tudo podem ter aqui de facto esta ajuda que não tem só o ODS, mas também tem enfim, o goal do ODS, ou seja, a medida das 169 metas tem aqui, é o 5.5, é o 8.1, é o 8.3, e portanto pode ser importante também para, pronto, e assim sucessivamente. Portanto, isto também está lá na plataforma, não é isto? Na plataforma do Global Compact. Pronto. Agora, desculpem. Ok. Pronto.
antes de passar para as questões, e se calhar algumas até já vão ter relacionadas com isto, e se vocês também já têm, já vos enviei isto. Portanto, as COPs, quem entra para o Global Compact só tem que submeter a COP no ano seguinte. Se entraram entre julho e dezembro de 2023, 22, aliás, devem submeter a COP, mas podem colocar como oculto, se assim o entenderem, e, portanto, os dados servem para produzir os tais relatórios de benchmark, mas como dados agregados, ou seja, não existe aqui uma referência à organização. E, portanto, a organização fica com essa salvaguarda, até porque entende-se que meio ano pode ser insuficiente para que a organização tenha preparado toda a sua estrutura para poder responder de forma cabal e de forma, enfim, mais adequada àquilo que é o reporting da COP. E, portanto, enfim, tem esta possibilidade. Isto também já falei, se uma empresa sai da COP, é excluída do Global Compact, ela depois vai ter que ser readmitida, mas através de uma nova COP. Isto também já falei, que é a tal política de quem não submete tem depois que submeter até 12 de dezembro, quem não submete até 12 de dezembro, enfim, tem depois aqui a possibilidade de sair do Global Compact. Não há períodos de carência, ou seja, as Grace Letters terminaram, que era uma metodologia de ajuste de ciclo, isso terminou. E, eventualmente, isto também já falei. Podem haver aqui atualização de dados, não de dados substanciais, mas erros. E no erro, portanto, a empresa tem até 2 semanas para depois de submeter a COP para corrigir esses mesmos erros, mas deve indicar o que é que está mal e o que é que quer alterar, e enviar para a equipa da COP poder fazer essa mesma alteração. Pronto, e agora vou ocultar a apresentação. Vou parar de partilhar. Ainda estou a partilhar, presumo eu. Estão lá do microfone, está ali uma cruz. Está lá uma cruz. Olha, Diogo, não vejo. Ok. Já está, pronto. É que esta ferramenta é nova. Nós agora no Global Compact adotámos o Teams. Mas, enfim, acho que é a segunda ação que estou a fazer, então ainda não estou expert na matéria. Pronto, então, questões. Não sei se consigo responder a todas, mas, enfim, vamos... Alguém tem questões? Há dúvidas? Não sei se há aqui alguém que tenha perguntas colocadas no chat. João Castilho. Pois já foi. Desculpe, João, não vi, porque estava só com a imagem da apresentação. Nas imagens de comunicação os ODS estão em inglês, nem na lista tem em PT, mas já vi empresas portuguesas. Sim, nós temos Tânia, nós temos uma tradução. É assim. Os ODS, quando foram traduzidos, tiveram aqui, na nossa opinião, a tradução oficial, enfim, parece-nos que, em alguns casos, não traduziu adequadamente aquilo que é a versão original. Mas pronto, isso é a nossa perspectiva. Mas sim, nós temos a tradução oficial que podemos disponibilizar. E, portanto, envia-nos um e-mail. Envia-me um e-mail para mim. Ainda está aí, Tânia? Tânia está aí? Sim, está.
Estava à procura da parte do microfone. Pronto, ok. Olha, Tânia, envie-nos um e-mail, envie-me um e-mail com envio. Pronto, nós temos uma tradução que está, que é a tradução oficial portuguesa, feita pelo Instituto Camões. Pronto, o que é que nós normalmente fazemos em termos de Global Compact? O Global Compact é uma iniciativa mundial e, portanto, nós, na medida do possível, tentamos sempre incentivar a utilização dos logos originais. Porquê? Porque, por exemplo, o ODS 3 em Portugal foi traduzido por Saúde de Qualidade. Mas, na verdade, ele é também tem o well-being na tradução original, que é o bem-estar, que é uma coisa super importante. Aliás... Tem mais a ver com a parte psicológica. Exato, ou seja, cada vez se fala mais nisto nas organizações. Nós próprios fazemos parte de uma CT que está a ser promovida pela APE de bem-estar e felicidade organizacional, ou seja, está para sair uma norma sobre esta matéria. Portanto, o ODS Saúde de Qualidade, traduzido desta forma, dá mais, ou seja, leva quem o vê mais para uma ótica de saúde e se calhar fica aqui escamoteado um bocadinho a questão do well-being. Pronto. Também no ODS 12 existe, na nossa opinião, uma tradução que não nos parece tenha sido, enfim, que não corresponda totalmente àquilo que é a nossa visão da coisa. Ou seja, o ODS 12 tem produção e consumo responsáveis. A tradução foi essa. O original, eu estou a ficar sem bateria, deixa-me só aqui colocar a bateria. Na tradução original, ou melhor, o original tem consumo e produção sustentável. Porquê? Porque se acredita que as minhas desculpas, estou aqui a tentar não perder o sinal. Estou aqui a receber mensagens de falta de bateria. Pronto. Como eu estava a dizer, o ODS 12 tem aqui... ou seja, o consumo é que deve... Ou seja, em sustentabilidade, as pessoas têm uma palavra a dizer. Ou seja, aquilo que é a minha opção enquanto cidadão devia impactar aquilo que é produzido pela organização. Porque a organização, naturalmente, ela está a trabalhar para aquilo que é a minha necessidade. Está a ver? Pronto. E por isso, na tradução portuguesa, colocou-se ao contrário, produção e consumo sustentável. Nós entendemos que devia ser ao contrário. Na tradução original, na verdade, está consumo e produção sustentável, na medida em que o consumo é que é o driver para a produção. Está a ver? Pronto. Mas, sim, enfim, depois existem alguns que também a tradução não está propriamente idêntica, mas pronto, estes são aqueles que nos parecem mais importantes de assinalar. E, portanto, olha, é isto. Mas eu posso lhe dar o português e posso lhe dar o inglês e depois vocês fazem aquilo que acharem mais adequado. Está bem? Ok, obrigada. Pronto, depois, devido à oscilação do sinal de net, sugiro que a gravação da ação seja partilhada com os participantes. Sim, eu acho que a gravação foi feita, não foi, Diogo? Sim, então foi. Pronto, e depois nós vamos partilhar, sim. A apresentação, Pedro, olá. A apresentação, nós vamos, à semelhança das outras, nós vamos partilhá-la. Olha, Pedro, se não tiver as outras, diga-me, porque nós temos, na verdade, enfim, com as devidas notas de que deve sempre olhar para a versão original, porque pode haver gralhas aqui de tradução que podem ser interpretadas pela vossa organização de outra forma, porque não é uma tradução certificada, certo? Mas, sim, nós podemos depois também disponibilizar informação mais já traduzida em português sobre cada uma das temáticas. Pronto, aqui de raiva também já respondi. Pedro tem as outras. Ótimo. Pronto, há aqui mais alguma pergunta que eu não respondi? Não. Pronto. Questões? Alguém tem alguma questão? A Paula sim tem o braço no ar. Olá, bom dia. Estão a ouvir? Olá.
Sim. Mal. Espera lá, Mal. estou com o meu computador fechado e agora ouvem melhor. Sim, melhor. Ok. Então, eu tenho aqui uma questão que é mais um formalismo. A APL aderiu ao Global Compact em 29 de dezembro de 2023. Nós já temos falado com a Raquel e eu percebi que nós não temos ainda a obrigação, e agora desta explicação também, de preencher este questionário da COP. A minha questão é: temos, no entanto, que fazer o upload do nosso relatório de sustentabilidade ou não? E da declaração do CEO? Não, vocês aderiram em dezembro, certo? Em 29/12. Pronto. Vocês têm que submeter a COP, o questionário. Vocês podem no colocar como oculto. Ou seja, as organizações que aderiram entre 1 de julho e 31 de dezembro, Sim. têm que submeter, mas têm essa prerrogativa, ou seja, podem não colocá-lo público. É uma decisão vossa. Ou seja, quem é que vai ter acesso? Eu, melhor, a equipa do Global Compact Portugal e a equipa do Global Compact Nova York. Mais ninguém. Ok. Está bem. Pronto. Ainda bem que coloquei a questão porque tinha ficado com uma ideia diferente. Tudo bem. Portanto, é até 30 de junho. É até 30 de junho, sim. Ok. Eu acho que pode ser um ótimo exercício, uma vez que também acabaram de chegar, para poder até já construir uma estratégia, ou seja, incluir no vosso plano estratégico de sustentabilidade alguns temas que vão ser agora, enfim, pedidos e que podem começar a ser trabalhados e têm, na verdade, depois o ano todo 2023 para o fazer. E em 2024 já comunicam aqui de uma forma bem mais robusta. Sendo certo que, eu não sei, vocês depois são obrigados, vocês são grande empresa, não são? Estamos. Pronto, vocês vão estar ao abrigo da diretiva da União Europeia, correto? Vamos certamente. Nós ainda nem Pois. olhámos bem para a diretiva. O nosso acionista, Estado, a nossa tutela, obriga-nos a fazer o relatório de sustentabilidade de acordo com o referencial GRI. Portanto, esse nós temos que fazer. Portanto, eu presumo, por aquilo que estive aqui a ver, que nós teremos, quando tivermos esse relatório de sustentabilidade minimamente, eu diria, cheio de conteúdo, a informação necessária para dar resposta a este questionário. Mas pronto, eu creio. Sim, olha, o que é que eu lhe recomendo? Que vocês o vosso relatório de sustentabilidade já está pronto deste ano? Não, ainda não. Pronto, se calhar viu aquele guia que eu coloquei ali. Vi, sim. Pronto, eu acho que se calhar não se perdia nada. Não sei se o fazem internamente ou se fazem. Fazemos, por enquanto, estamos a fazer internamente, por enquanto, Pronto. e provavelmente continuaremos, sim. Pronto, se calhar era interessante colocarem na vossa tabela de correspondências, até porque eu tenho que fazer porque tenho o GRI, já os princípios, ainda que não ponham os. Por acaso, quando apresentou o slide, eu já tomei aqui nota. Sim, acho que era interessantíssimo fazer já isso, sim. Sim, claro. Pronto, isto está disponível online. De qualquer forma, se não conseguir localizar, depois manda-me um e-mail. Eu acho que eu estou a dizer mandem-me um e-mail porque é sempre melhor e-mail, porque fica escrito e eu não me esqueço. Porque, enfim, depois posso me esquecer aqui de enviar coisas e então no e-mail, mais cedo ou mais tarde, eu volto lá e vejo que ainda não respondi. Mas sim, podia ser uma situação muito interessante que já dava, ou seja, já dava este primeiro sinal e já preparava a organização para o futuro. Sim. Até porque nos permite a nós próprios fazermos essas ligações e essas correlações, não é? Que Exatamente. nós já temos algumas ideias, mas aliás estamos a fazer o SGD Ambition e isso já nos dá também alguma orientação. E portanto fizeram um Action Manager. Sim, já fizemos.
Pois, ao responder o Action Manager, na verdade, pronto, enfim, não é a mesma coisa, mas a COP, pronto, vai também buscar lá algumas coisas relacionadas com isso, não é? E, portanto, isso é um ótimo, o Action Manager, que é uma ferramenta, e vou-te referir isto porque acho que é, e pronto, isso participou nela e teve a oportunidade de fazer esse exercício. Eu acho que é perfeitamente recomendável a todas as organizações Global Compact, porque é gratuito. Quem não é Global Compact tem uma FII associada para a Bilev, mas quem é Global Compact pode usufruir disso. E, na verdade, aquilo não só faz uma análise àquilo que é os 10 princípios, mas depois cria cadernos individuais para cada um dos ODS. E aí está uma coisa gira para se começar a fazer, para quem ainda não começou a fazer nada, ou, enfim, dentro das organizações gostava de trabalhar este tema, mas não sabe onde é que há de começar, isso é uma boa ferramenta para começarem. Ok. Obrigadíssima pelo esclarecimento. Obrigado, nós. Há mais alguma questão? Não há questões? Nós estamos aqui também a pensar em fazer aqui mais uma sessão mais para a frente. Não este mês, se calhar no início de maio. Eu não sei se vale a pena. É que, pronto, enfim, retomo sempre estes temas conceptuais da COP, porque há sempre gente que nunca ouviu ainda nada. E eu tento sempre. É um bocado chato. Eu consigo perceber isso, mas na verdade, se calhar é importante para também, enfim, fazer aqui o onboarding de quem ainda não ouviu nada sobre isto. De qualquer forma, também dizer que se alguém tiver alguma dúvida em algum momento, pode sempre fazer aqui uma chamada para nós, para mim, no caso, e ou desta forma, ou por telefone, e tentar aqui fazer isto. Tinha aqui alguém com o dedo no ar, que eu agora já não sei quem é. Quem é que tinha o dedo no ar? Sim. Estou? Está com o microfone desligado. Ok. Desculpa. Eu estava a dizer que era eu, né? Tinha a mão levantada. Domingo, raiva para a patroana. Sim. Eu tenho alguma dificuldade, quer dizer, tenho a dificuldade, não, eu não consigo ouvi-lo. Vamos ficar com esta dúvida, deixar aqui o ecrã e vamos ficar aqui para pensarem. Nós não estamos a conseguir ouvir. Não sei se consegue escrever a pergunta no chat, se calhar seria mais fácil. Pode falar sobre ela. Isto vai ser o que é que quer partilhar. Bom, enquanto a pergunta não chega, eu vou aqui fazer uma coisa que tinha prometido e que vou partilhar novamente a minha tela só para vos dar aqui, para quem ainda não viu, para ver aqui a plataforma e como é que isto se faz. Pronto. Vou partilhar o meu ecrã global. Ulisses, bom Sim, dia, sim. posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Queria fazer uma pergunta, não é muito relacionada com o questionário em concreto, mas só para confirmar que
Portanto, agora, para além da COP, passamos também, ou seja, a COP é complementar a todos os outros relatórios que tínhamos que submeter. Por exemplo, o relatório que temos que submeter agora até ao final de abril, continua tudo a acontecer. Qual era o relatório que tinha que submeter até ao final de abril? É Communication on Engagement. Vocês, qual é a Bárbara? Nós somos qual- a nova SBE. Não, para vocês não se aplica isto. Ok. Não se aplica a COP. A COP não se aplica. Ou seja, possivelmente nos próximos anos é possível que ela se venha a aplicar, nomeadamente às vossas organizações. Ou, porque vocês fazem parte do PRME, é possível que o PRME defina indicadores específicos. É bem possível que isso aconteça. Pronto, o que é que eu acho que é importante, e era aquilo que estava a dizer no início. Mesmo as organizações não empresariais, porque são organizações, a verdade é essa, que têm as suas cadeias de valor e que têm, enfim, têm uma série de outras coisas também, e também têm preocupações ambientais e têm uma série de preocupações. Não se perde nada. Aquelas que entendam robustecer o seu relatório de sustentabilidade, incluir algumas perguntas que estão aqui neste questionário da COP. Porque, enfim, se a sua organização já reporta sobre o GRI, não? Sim. Pronto. Ou seja, já tem o caminho quase todo feito. Ou seja, incluir mais os princípios e os ODS, até por aquele documento que eu acabei de mostrar, mas que vocês se calhar até já têm, que eu acho que vocês até já tinham isso. É muito fácil fazer uma amplitude maior de relatórios de sustentabilidade e conseguir responder a uma maior variedade de solicitações, não é? Porque alguém vos pode perguntar sobre o Global Compact. E, aliás, a vossa organização, como está no PRME, pode até fazer muito sentido terem aqui alguns aspectos disto lá refletidos. Porque o PRME, pronto, enfim, é uma iniciativa que vem também do Global Compact. E, portanto, agora, obrigatório não é, e aquilo que tem que fazer é continuar a submeter a vossa COI, que pode ser 2 em 2 anos, ou, se preferirem, ser feita anualmente. Muito obrigada. Pronto, agora se não há perguntas, digo eu, não vi aqui nenhuma pergunta, correto? Portanto, estava aqui alguém a tentar. Estava aqui alguém a tentar fazer uma pergunta, mas depois, entretanto, já não fez mais nada. Bom, ou escrevendo, ou então tentar novamente falar. Entretanto, enquanto isso não acontece, eu vou. Estão a ver o meu explorador, não estão? Estão a ver o meu explorador? Sim. Pronto, eu vou tentar aqui. Pronto, eu vou entrar aqui numa organização. Esta, por exemplo. Pronto, isto é aquilo que vai aparecer. Como é que vocês começam a vossa COP? Vão aqui, a COP, e complete Communication on Progress. Ok? Pronto. E aqui estão os três. Portanto, tem questionário. Podem começar por questionário ou podem começar pelo CEO Statement. Pronto. Eu acho que vou ter que entrar no e depois vou ter que sair e voltar a entrar porque isto aqui é uma plataforma que também não está assim muito. Enfim, pronto. Mas pronto, entrando aqui no Please Complete Your CEO Statement. Pronto, tem aqui o nome do CEO, o cargo do CEO. E se for respondido por parte dele, dizer isto aqui, qual é o nome da pessoa, e depois escrever aqui que nós temos permissão para fazer isso. Pronto, e submetem e esta parte está feita. Portanto, é simples. Pronto. Depois, vamos lá ver se eu consigo vir para o back, depois não consigo. Então, eu vou fazer sign out. Porque supostamente isto teria que. Já vemos isso. Agora, com pressa, também não quero começar a dar. Queres que eu ponha os assuntos? Sim. Vamos.
Pronto, dashboard, vamos lá outra vez. Indo aqui à COP depois. Pronto, aqui até está a dizer que a Communication Overview neste momento está apenas em inglês. Se querem preencher em árabe, chinês, francês, russo ou espanhol, please not open the questionnaire until 24 de abril. Pronto. Mas estas também vão ser as disponíveis. Pronto. Mas eu sei que existem algumas empresas que normalmente até são preenchidas pelos escritórios de Espanha e, portanto, pode fazer sentido aguardar. Pronto, por isso. Mas pronto, voltando aqui à nossa COP, vamos ao questionário. Pronto. E então aqui o questionário que vai abrir vai ser este. Pronto, tem aqui 1000 coisas para responder e começa logo por aqui, pronto, aqui no caso 01/2022. A 12/2022. Pronto. Isto aqui já dá, se eu agora sair e voltar lá, já vai dar 1% ou, enfim, dá uma percentagem do questionário preenchido. E assim sucessivamente, pronto. Depois começam aqui as perguntas todas e a organização pode ir preenchendo. Portanto, aqui era aquilo que eu estava a dizer. Pode fazer aqui upload. Ora, este aqui é os compromissos, se calhar, não é? Os compromissos das company tem públicos compromissos de acordo com estes tópicos. Enfim, depois tem aqui uma série de perguntas, se tem, se não tem. E vai aqui também só enfim, para o escopo dentro da organização ou para a cadeia de valor. Enfim, tem aqui uma série de perguntas. E tem aqui também aquela pergunta que aparece muitas vezes. Not, ou seja, não temos, mas planeamos fazê-lo dentro de 2 anos. Pronto. Isto, se calhar, em muitos casos é o que vai acontecer. Aqui pode-se incluir o upload desses compromissos, pronto, em PDF. O que é que sucede? Ou então, também quem não tem pode dizer isto. Disse nota, isto não é uma prioridade neste momento. Pronto. E a verdade é que, ou seja, há sempre uma forma de responder às perguntas. Agora, uma coisa também é certa, isto depois é o vosso retrato, não é? É o retrato da organização no seu desempenho em sustentabilidade em 2022. Portanto, há que ter aqui também algum cuidado nas respostas e naquilo que se responde. Pronto. E é isso. Pronto. Sempre que uma organização não tenha, enfim, o documento, ou seja, nós sabemos que tratamos, enfim, temos uma política de direitos humanos, mas isso está escrito, até porque a nossa legislação em Portugal, enfim, pronto, mal seria se não tivéssemos essas preocupações. Mas a verdade é que isso depois não está escrito. E não tanto escrito, não tanto reduzido a escrito, é como se não existisse. Isto é quase como a abordagem, isto é uma abordagem de qualidade. E, portanto, olha, é preciso, quando se preencher isto, perceber e tentar fazer o exercício de, então, e se me pedem isto, o que é que eu mostro? Se eu consigo demonstrar perante terceiros, e eu não estou a dizer que o Global Compact vai pedir isto, mas estou a dizer que, por exemplo, um vosso parceiro que quer fazer negócio convosco, e se calhar vocês estão a responder a um caderno de encargos para vender alguma coisa para alguém, pode-vos pedir isto e dizer assim, olha, mas você na vossa COP disse que tinha isto, mas onde é que está isto escrito? Pronto, depois vocês não têm, depois é aqui um bocadinho, causa logo aqui alguma desconfiança, diria eu, neste aspecto. E, portanto, é um pouco isto. Pronto. Tem aqui no final este upload que pode ser efetuado do relatório de sustentabilidade, que, como nós dizemos, é opcional, mas nós recomendamos, até porque pode ter informação que clarifique outras, ou até ter informação que não está aqui e que pode ser valorizada pelos vossos investidores. Pronto. E agora vou sair daqui, penso que não há questões relativamente a isto, certo? Parar a partilha. Pronto.
Mas até agora diria que o saldo é E, entretanto, há aqui algumas perguntas. João, pode colocar aqui o link de acesso direto à página da COP? Sim. Pronto. Ó João, o link de acesso à página da COP é a vossa consola. Mas vou-lhe passar aqui aquilo que é o... Pronto. Este aqui é o link que dá acesso a estes recursos todos. Onde tem também até a spreadsheet Excel que vos permite distribuir trabalho, que é uma coisa super interessante nestas coisas, que é fazer aqui uma divisão de trabalho pela equipa. Os nomes do CEO e da pessoa que preenche o formulário são completos. No Global Compact, normalmente, nas consolas, está o primeiro, o segundo, o middle name e o último. Podem só colocar esse, ou se acharem que faz sentido colocar todo, podem colocar todo. E era isto. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. Sempre que tenham dúvidas, digam-nos alguma coisa, desta forma ou de outra. A recomendação é que abram já a vossa... Ou seja, quem não está à espera do formulário em espanhol ou noutras línguas que eu referi, abra já o formulário e comece já a estruturar e a responder pelo menos já aquelas perguntas que são triviais e que são de fácil resposta. E depois, se calhar, olhar para aquele Excel e fazer aquilo que eu vos tinha dito, ou seja, dividir aquilo por partes, associar aquilo a departamentos e atribuir responsabilidades, que acaba por ser importante depois para vocês terem a informação mais fidedigna e trabalhada por quem está efetivamente a tratar o tema. Mais questões? Mais questões, não há mais questões. Pronto, então, dizer uma última coisa. Está aqui alguém com a mão levantada. Sim? Posso? Sim, sim. Bom dia. Domingos Raiva, aqui do Porto de Luanda. Ok. Eu quis intervir antes, no problema de comunicações não foi possível. Havia aí algum ruído. Mas a minha questão é a seguinte. Eu queria saber se, pronto, acho que também já foi feito, é a questão do idioma, né? Nós não podemos responder em português? Podem responder em português. Ok. Também, a planilha em Excel, aquela planilha em Excel, tem como nós extrair ela e partilhar com os demais colegas? Sim, sim. Sim, aquilo quando... eu vou-lhe pôr aqui novamente o link. Eu não sei, eu se calhar até consigo partilhar aqui fecheiro. Deixa cá ver. É como eu disse, isto eu ainda estou a aprender aqui a trabalhar. Vou mandar aqui o meu e-mail, que é para ver se dá para partilhar ali. Não consigo, mas deixa-me cá ver. Eu acho que não consigo, mas eu vou-lhe já dar aqui o... Pronto. Pronto. Aqui... Ok, então deixa-me só aqui tomar nota do seu e-mail. Pronto.
Pronto, entretanto, eu também partilhei aí o link onde ela está. Que é, vou-lhe mostrar. Então, está aqui, no step 3, está aqui a spreadsheet. Está a ver? Quando clicar aqui, ela baixa para aqui o Excel. Pronto. E depois tem aqui outros recursos. Eu acho que este acaba por ser o mais importante, esse e depois em baixo aqui também tem estes todos, ou seja, tem a política da COP, tem o questionário, tem o guidebook, que é aquele que faz as comparações e as equivalências entre referenciais, enfim. Tem também a academia tem cursos sobre estas matérias, para quem, pronto, enfim, para quem está, para quem não tem ainda um conhecimento sobre esta matéria. E é isso. Agora, neste ano, nós temos aqui esta questão da língua. Pronto, que para algumas pessoas é mais simples, para outras é mais desafiante. Claro que há organizações mais globais que, enfim, que já fazem estes temas todos em inglês, e depois nós temos organizações que também, pelas suas partes interessadas e por aqui, no contexto que se relacionam, utilizam o português. Pronto. Eu acho que para nós já vamos ter em português isto. Este ano não se perspectiva que exista em português. Agora, o que existe é um questionário, o questionário das perguntas. Eu penso que existe um em português. Eu acho que tem, que já passei por ele. E se encontrar, eu envio-lhe. Pode ser? Porque esse questionário, como está em português, e depois como aquilo está numerado em termos de questões, é fácil depois perceber. Pronto, agora, atenção sempre a uma coisa. Este português é português do Brasil. E o português do Brasil é um português que nem sempre tem as terminologias que nós utilizamos no português de Portugal. Pronto. E há que ter aí algum cuidado, mas pronto, enfim, no geral está lá aquilo que é o objetivo. Obrigado. Pronto. Agora, o que é que eu vos queria também dizer? E agora faço só aqui um parênteses. Só para vos dar aqui... Pronto. O Global Compact vai estar agora de 17 a 21 no Montepio, numa iniciativa que é a SG Week. Por algum motivo, o site hoje estive a ver de manhã e está em baixo, mas pronto, ele está alojado no site da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, ape.pt, e nós vamos lá estar com algumas sessões, e vai haver muito também sobre reporting. A APSER, por exemplo, vai ter lá uma sessão sobre reporting, e vamos lá ter temas muito interessantes. Também na área do turismo, o Turismo de Portugal vai lá fazer uma sessão sobre uma ferramenta que eles têm para incorporar os critérios ESG nas estratégias da organização, e que naturalmente está mais focado para o turismo, mas que tem lá, enfim, pode ser depois também aplicado a outras organizações. E portanto, olhem, é gratuito, vai ser no Montepio, na Atmosfera EMA em Lisboa, e nós vamos fazer a transmissão streaming disto, da semana toda. E, portanto, de uma ou de outra forma, nos temas que vos interessarem, vão vendo, vão partilhando com as vossas equipas, e se fizer sentido estarem algum ou algumas, ou presencialmente ou através de streaming, teremos todo o gosto em vos receber. Está bem? Pronto. Entretanto, a minha colega a Raquel, que saiu, disse-me aqui também, para deixar aqui uma nota, que temos neste momento os programas do clima e etc. que estão abertos para quem quiser participar, e portanto, se quiserem informação adicional sobre
estes programas aceleradores do Global Compact vão iniciar agora, penso, em maio. Pronto, enfim, estamos também disponíveis para esclarecer tudo aquilo que entenderem. Está bem? Se não há questões, resta-me agradecer a vossa participação e disponibilizar-me para, enfim, para, se assim o entenderem, enfim, esclarecer aquilo que forem as vossas dúvidas neste percurso de preenchimento da COP. Em breve, depois remeteremos um novo dia para mais uma sessão, se calhar mais de esclarecimentos, mas não será certamente antes de maio, portanto, se calhar apontávamos para maio e se calhar também neste horário, pronto, vamos ver o dia ainda, mas depois também comunicaremos isso através de e-mail e através das nossas redes sociais. Correto? Alguém tem alguma pergunta final? Não? Não. Pronto, então se não há mais perguntas, uma boa Páscoa. Obrigado. Quem vai de férias, boas férias. Obrigada, Boas férias, para quem vai de férias. E pronto, e visita-nos na SG Week, que é o nosso próximo grande evento sobre estas matérias. Está bem? Obrigada e boa tarde. Obrigado, Luís. Até breve. Adeus, adeus. Até breve, até breve. Um abraço a todos. Um abraço a todos.